Olá, como nós vamos aplicar a metodologia do ciclo de estudos? Por isso essa aula se chama Ciclo de Estudos na Prática. Bem, eu já estou aqui nesta ferramenta que você já pode fazer o download da mesma aqui embaixo desse vídeo. Eu vou te mostrar o que é essa ferramenta e como utilizá-la. Bem, essa ferramenta é separada nas seguintes colunas: números, dias, onde teremos dia 1, dia 2 e assim por diante, serão os dias de estudos, carga horária em minutos, carga horária total, assunto, professor, observações. O que eu vou fazer com você? Eu vou te dar um exemplo prático de como eu montaria o meu plano de estudos caso eu estivesse estudando para esse concurso TJMG. Vamos lá? Bom, nós temos as disciplinas escolhidas para o concurso, que é português, noções de direito, nós temos também atos de ofício e informática, ok? A partir do momento em que você faz o preenchimento somente dessas 4 células, o que acontece? A ferramenta ela já vai automaticamente separando para você todos os dias em que você irá estudar novamente essas disciplinas. Por exemplo, eu botei aqui português no dia 1, então no dia 3 eu terei que estudar novamente português. No dia 5, você se lembra da curva de Ebbinghaus? O que ocorre? Essa ferramenta automaticamente para você, ela vai dizer o que você vai estudar, quando você vai estudar, quando você irá fazer a revisão de 24 horas, quando você irá fazer a revisão de 7 dias, ou seja, tudo automático para você. E ainda ela vai dizer quanto tempo você irá gastar em cada revisão. Então vamos lá. Eu, como estou dando um exemplo prático meu, eu só tenho apenas 3 horas disponíveis para estudar. Isso mesmo que você ouviu, 3 horas disponíveis para estudar. Só que essa ferramenta, ela irá computar as horas, os minutos líquidos de estudos. Ou seja, somente os minutos que comecei a estudar, começo a contar. Levantei para ir ao banheiro, eu paro de contar, vou ao banheiro, retorno e começo a contar de novo. É como se fosse um cronômetro. Na verdade é tudo cronometrado, ok? Então começou a estudar, levantou para fazer qualquer coisa, você pausa o cronômetro e quando voltar, liga novamente. Então eu só tenho 3 horas de estudos, mas como eu me conheço, eu vou estabelecer uma meta de 2 horas líquidas de estudos, ok? 2 horas líquidas de estudos para mim. Bom, para fazer isso você tem que levar em consideração uma série de aspectos subjetivos, ou seja, estudar português para mim, que já estudo e gosto muito de estudar português, eu não demandaria muito tempo aqui em português em relação a noções de direito. Eu iria dar mais tempo para noções de direito, porque eu já domino, eu presumo dominar português um pouco melhor, é um pouco mais fácil português para mim. Entretanto, dando o meu exemplo, eu vou partir do pressuposto que você nunca estudou português para concursos, nenhuma dessas disciplinas, ok? Então vamos lá. Português, como eu vou estabelecer apenas 2 horas líquidas, eu vou colocar aqui 1 hora de estudos. E noções de direito, também 1 hora de estudos. Você percebe que quando eu botei 1 hora, ele já me dá o total de 2 horas líquidas. E o melhor, você percebe que no dia 2 ele já me deu, já me diz a ferramenta que eu vou ter que revisar português, e essa revisão ele me dá até os minutos que eu devo revisar, ou seja, até. Esse é o minuto limite. Então, o que eu estudei no dia 1, eu vou revisar como revisão de 24 horas até 10 minutos. Para isso, é claro que eu vou ter que ter as minhas próprias anotações e etc, para que eu possa ter o que revisar, ok?
E o melhor de tudo, se lembra da revisão de 7 dias na curva de Ebbinghaus? Então aqui também está a sua revisão de 7 dias já programado. Você só precisa colocar aqui nessas 4 primeiras células e a ferramenta automaticamente vai dizer o dia exato que você terá que fazer cada coisa. Então vou vir aqui, já preenchi carga horária, já preenchi ela já me deu o total de hora automático, o assunto, interpretação de textos. Então, no primeiro dia eu vou estudar interpretação de textos. Qual é o professor? Aqui você coloca o nome do seu professor, do professor que você está estudando, caso você pretenda estudar com mais de um professor de português. Então, vou colocar aqui fulano. Observações. Quais são essas observações? O que eu coloco no meu dia a dia? Primeiro, se eu estou assistindo uma videoaula, eu assisto a videoaula. Então, como eu não consegui estudar, não consegui eliminar aquele vídeo que eu comecei a estudar sobre interpretação de textos, eu coloco aqui, parei, vídeo, digamos que é o vídeo 1, ponho um traço e ponho 0015, por exemplo. Ou seja, parei no vídeo 1 que eu estou assistindo sobre interpretação de textos aos 15 minutos. Então, quando eu for estudar de novo português, interpretação de textos, o que ocorre aqui, ó, quando eu for estudar de novo português, interpretação de textos, eu sei aonde eu parei e assim eu tenho como continuar os meus estudos. Essa metodologia é excelente se você assiste videoaulas e utiliza-se de vídeos no YouTube também. Se você estuda apostilas, basta colocar, por exemplo, parei. Vou botar aqui embaixo. Esse aqui é um exemplo para apostilas, ok? Parei. Página 14. Parágrafo 2. Ou seja, parei na página 14, no parágrafo 2. Quando eu for estudar novamente português, eu sei onde eu parei, assim, na continuidade aos estudos, ok? Então, vamos continuar. Então, vamos aqui, assunto, direito constitucional, pode botar entre parênteses, poder judiciário. Professor fulano, também o seu professor, e aqui você faz as suas observações. Agora, no dia 2 é muito interessante, por quê? Você se lembra que quando você estabeleceu aqui a sua carga horária de estudo, que no exemplo que eu estou dando são 2 horas líquidas, automaticamente a ferramenta já preencheu para mim a quantidade de minutos que eu tenho que revisar desse dia que eu estudei. Por isso está aqui, ó, revisão de 24 horas, português, ou seja, revisão do que eu estudei 24 horas antes. Já tem 10 minutos, porque para cada 1 hora estudada, em média eu devo revisar até 10 minutos. Então, aqui no dia 2 você já tem reservado 20 minutos para estudar. Então, não dá para colocar aqui em atos de ofício 1 hora e nem 1 hora aqui em informática, porque o total vai dar 2 horas e 20. Ok? E é somente 2 horas líquidas que eu tenho para estudar. Então, o que vai acontecer? Eu vou botar aqui 50 minutos para atos de ofício e 50 minutos para... Opa, desculpa. Errei aqui. 50 minutos para atos de ofício e 50 minutos para informática. Agora sim deu 2 horas. Entendeu? Bom, a quantidade de horas aqui vai dependendo da sua dificuldade. Se você tem dificuldade, por exemplo, em atos de ofício, mas você já é fácil informática, você é professor de informática, vamos assim dizer, você não vai dividir de igual para igual. O que você vai fazer? Você vai, por exemplo, botar 30 minutos aqui para informática, e aumenta aqui, por exemplo, 1 hora para 1 hora e 10.
para atos de ofício. Ou seja, isso aqui é totalmente flexível. É totalmente flexível. Eu estou apenas te dando um exemplo, mas você ajusta conforme a sua realidade, conforme a sua necessidade, ok? Procedimento ordinário. Sentença. Professor fulano, e aqui você faz as suas observações, ok? Em informática, para esse plano de estudo, eu vou deixar você colocar o assunto que você julgar necessário. Bom, a partir do momento que nós fizemos esse preenchimento, você percebe que a ferramenta vai fazendo todo o preenchimento normal, tanto das revisões de 7 dias, quanto nas revisões de 24 horas. Então, quando você for estudar de novo português, que é aqui no dia 3, você só vai preencher esses campos e esses aqui. Porque o que acontece? No dia 3 de português, você se lembra que nós no dia 1 estudamos interpretação de textos? Se você não terminou, como nesse exemplo, eu parei no vídeo 1 e na aula 0015 minutos, ou seja, 15 minutos do vídeo, ou se fosse uma apostila, eu estudei até a página 14, no parágrafo 2º, aqui no dia 3 eu devo continuar o meu estudo que eu não finalizei no dia 1. Então basta eu copiar e colar. Aqui eu apago essa observação. Por que isso? Porque não está automático? Porque, como eu te falei, vai de pessoa para pessoa. Por exemplo, há pessoas que irão conseguir terminar a interpretação de textos em 1 hora, porque elas já estudaram interpretação de textos. Isso não quer dizer que você tenha a todo custo que terminar interpretação de texto no mesmo dia. Não engane a si mesmo. Você realmente terminou interpretação de texto, você realmente entendeu o assunto, então você pula para outro. Se você não entendeu, você não prossegue até entender o assunto totalmente, ok? Então eu vou partir do pressuposto de que você não conseguiu terminar a interpretação de textos em apenas um dia. Então, o que ocorre? Aqui no dia 1, você já sabe que você tem que estudar, você colocou, aqui está todo o registro. No dia 2, também já colocamos, já sabemos o que devemos revisar. O que vamos revisar aqui na revisão de 24 horas em português? Revisão de 24 horas, ou seja, aquilo que você estudou no dia 1, ou seja, interpretação de textos, aquilo que você estudou, ok? Então, vou partir do pressuposto de que aqui no dia 3 você não finalizou interpretação de textos, então vou copiar e vou colar, só vou apagar essa anotação. E vou determinar o horário, a quantidade de horário de estudo que eu devo estudar. Você percebe que, como eu botei em atos de ofício 1 hora e 10 minutos, eu tenho 11 minutos, não mais 10. Por quê? É sempre uma proporção de 10 minutos para cada 1 hora de estudo. Eu estudei mais de 1 hora, então eu tenho mais de 10 minutos. Eu estudei menos de 1 hora, então eu tenho menos de 10 minutos. E assim sucessivamente. Então, em noções de direito, direito constitucional, poder judiciário, também digamos que eu não terminei. Então, venho e coloco aqui o que eu vou estudar. Então, no dia 3 eu vou estudar português, continuar a interpretação de textos e noções de direito, poder judiciário. Vou estabelecer agora o horário. Digamos que em português eu vi que, na verdade, é muito fácil a interpretação de texto, eu tenho familiaridade. Então, o que ocorre? Nesse dia, eu vou conseguir finalizar a interpretação de textos em um tempo de 30 minutos. Então, eu venho aqui e coloco 30 minutos. Então, noções de direito, eu percebi que foi um pouco mais difícil, eu vou deixar mais tempo para noções de direito em detrimento a português. Então, vou colocar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui quanto é, 1 hora e 10 não, 1 hora e 14, 1 hora e 14 minutos líquido, ok? Hora líquida, cronometrada no relógio, para que você não venha enganar a si mesmo. Então, o que eu quero te mostrar aqui é mostrar para você
que na verdade isso aqui é totalmente flexível. Você ajusta, na verdade essa é a função do ciclo. E a vantagem do ciclo de estudos é te dar essa flexibilidade, ok? Para que você possa colocar aqui meia hora, uma hora, tem gente que vai botar 1h30 aqui e assim sucessivamente, ok? Bom, no dia 3 eu sei que agora eu tenho que estudar atos de ofício e informática, a ferramenta automaticamente já definiu. Atos de ofício, procedimento e sentença, então digamos que eu não tenha conseguido terminar, então eu vou somente copiar e vou colar. E o mesmo para a informática. Bom, uma observação muito importante aqui. Você não precisa fazer tudo isso que eu estou fazendo de uma vez por todas. Não. Você irá fazer o preenchimento dia a dia. Ciclo de estudos nessa ferramenta, o Plano Perfeito, é uma anotação que você vai fazer dia após dia. Então eu vou dar um exemplo, vou voltar tudo aqui e vou mostrar como seria dia a dia para que não haja nenhum equívoco, nenhuma confusão, ok? Deixa eu voltar porque vai ficar bem mais fácil o entendimento. Ok, a primeira coisa que você vai fazer é definir as matérias. Eu, se fosse estudar para esse concurso, colocaria dessa seguinte forma: português, noções de direito, atos de ofício e informática. A partir do momento que você define, você percebe que todos os dias aqui já estão definidos. Então, você não precisa mais se preocupar, ok? Você só precisa, na verdade, preencher aqui de início. Ok, preencheu isso aqui, eu vou começar a estudar, ok? Já fiz o preenchimento, eu vou começar a estudar. Como eu vou começar a estudar? Hoje, hipoteticamente, é o dia 1. A primeira coisa que eu vou fazer é definir o tempo que eu vou estudar. Então, eu vou definir, como nós já definimos, 1h para português e 1h para noções de direito. Já defini o tempo que eu vou estudar, qual assunto eu vou estudar. Então, nós já definimos que em português será interpretação de textos do professor fulano e ciclano. As observações você vai fazer depois somente, tá? Direito constitucional, noções de direito, vou estudar direito constitucional, professor fulano. E aqui vai ser as anotações caso tenha, ok? As anotações você faz por último, ok? Então, definir primeiramente as matérias, está aqui nesse exemplo na minha ordem, na ordem que eu defini para mim. Definir dia 1, chegou o dia 1, o que eu vou fazer? Definir o tempo que eu vou estudar, lembrando que eu só tenho 2 horas líquidas, ou seja, essas 2 horas líquidas para mim geralmente são 2h30 a 3 horas de estudo, mas eu só computo 2 horas líquidas, ok? O que é hora líquida e hora não líquida? Por exemplo, você senta para estudar, você estuda efetivamente, isso é hora líquida. Se você levanta para ir ao banheiro, você não está estudando quando levanta para ir ao banheiro, quando levanta para beber água, ok? Então o que ocorre não é hora líquida. Então, se você estuda 10 minutos e 1 minuto levanta para ir ao banheiro, você não estudou 11 minutos, você estudou somente 10 minutos, ok? Então, estabeleci o quanto eu vou estudar, os assuntos que eu vou estudar, o professor, eu começo a estudar. Então, eu comecei a estudar português, terminei português, eu venho aqui e coloco as minhas observações, como por exemplo, parei no vídeo 2, por exemplo, aos 16 minutos, ok? Ou se eu estiver estudando através de uma apostila, parei, página 14, parágrafo 4. Só um exemplo. E da mesma forma você vai fazer para direito constitucional. Terminou o português, fez a sua anotação, você passa para noções de direito. Você vai estudar quanto tempo? 1 hora. Vai estudar o quê? Direito constitucional. Quem é o professor? O professor fulano e etc. E você faz, ao término do estudo,
você faz as suas anotações. O que eu costumo fazer? Quando eu termino de estudar, eu gosto de colocar tudo em amarelo, para que eu venha saber que esse dia eu já completei. Porque aqui vem a grande sacada. Porque digamos que eu me sentei para estudar no dia 1, só que eu não consegui finalizar tudo e todo esse planejamento. Ok? Então o que ocorre? No dia 1, na verdade, eu só consegui estudar português. O que vai acontecer? Amanhã eu vou passar para o dia 2? Não vai passar para o dia 2. Porque é um ciclo. Você só passa para o dia 2 quando o dia 1 tiver finalizado. Então, amanhã eu não vou passar para o dia 2. Eu vou finalizar noções de direito. Aí então eu passo para os assuntos do dia 2. Você entendeu? Somente passe para o dia seguinte após o término do dia anterior. Se você demorar uma semana para finalizar o dia 1, você só passa para o dia 2 uma semana depois. Entendido? Então digamos que eu tenha finalizado o dia 1. Eu gosto de deixar em amarelo para saber que eu finalizei. Então eu vou para o dia 2. O que eu vou estudar no dia 2? Primeiro, eu já tenho definido o meu tempo de revisão e o que eu vou revisar. Foi o que eu estudei no dia anterior. Para atos de ofício, nós colocamos que seria 1h10, porque eu teria mais facilidade, e 30 minutos para informática. Então, eu já defini aqui os horários. Então, hoje, que é o dia 2, hipoteticamente, eu vou estudar atos de ofício, ok? Então, procedimento ordinário, sentença, direitos fundamentais, ok? Coloque o nome do seu professor. Terminou de estudar atos de ofício, terminou essa 1h30, coloca as suas anotações e coloca aqui em amarelo, para você saber que você finalizou aqui. Aí digamos que, sei lá, meu cunhado passou mal e eu fui levar ele no hospital e não tive como finalizar essa meia hora de informática. O que eu vou fazer? Vou deixar aqui. Quando eu tiver oportunidade de estudar de novo, o que eu vou fazer? Vou passar para o dia 3? Não. Vou finalizar a informática, o assunto que eu defini, e fazer as mesmas anotações que eu estou fazendo, ok? Depois disso, finalizou, você vem e coloca em amarelo. Terminei de estudar o dia 2. Agora você passa para a revisão de 24 horas. O que você estudou aqui? Então, você vai pegar as suas anotações, as suas observações que você fez em interpretação de textos, e você vai estudar essa revisão. Só um detalhe, você não vai estudar de novo interpretação de textos. Você vai fazer o quê? Você vai revisar aqueles pontos mais importantes que você julgou, para que você não venha esquecer, ok? Então, digamos que você vem aqui e finalize a sua revisão. Então, depois que você fez a revisão, você pode, eu gosto de fazer, eu coloco tudo em amarelo, ok? E agora eu vou passar para o dia 3. Hoje é dia 3. O que eu vou fazer no dia 3? Primeiro, estabeleça quanto tempo você julga necessário para cada disciplina. Se você terminou interpretação de textos, passa para o assunto seguinte, aqui na aplicabilidade, que seria figuras de linguagem. Se você não terminou, como foi o caso desse nosso exemplo, você simplesmente repete aqui, interpretação de textos, professor fulano, e continua do minuto 17 em seguinte e da página 14 do parágrafo 5 em diante. E você vai preenchendo, ok? Dia após dia, step by step, passo a passo.
passos simples, passos firmes rumo à sua aprovação. Até que você vai chegar em determinado momento, ou seja, no 8º dia, você vai estudar atos de ofício, você vai estudar informática, você vai revisar o que você estudou no dia anterior, que é a revisão de 24 horas, ok? Ou seja, estou no dia 8, revisão de 24 horas é o que você estudou no dia 7, ok? E vai estar tudo anotado aqui. Depois que você revisar a revisão de 24 horas, você vai fazer a revisão de 7 dias. O que é a revisão de 7 dias? Você vai revisar aquilo que você estudou no primeiro dia. Se lembra? Pois é, já tinha esquecido. Agora imagine na sua prova, você não teria lembrado. Mas quando você revisar o que você estudou aqui no dia 1, você fez a revisão de 24 horas. Depois você revisou 7 dias depois, segundo nós vimos na curva do alemão Ebbinghaus, você vai demorar muito mais para esquecer aquilo que você estudou, porque você está utilizando-se das revisões programadas, ok? E assim você dá prosseguimento dia após dia até finalizar a ferramenta. Você não está sozinho, eu estou com você nessa caminhada e no que estiver ao meu poder eu irei fazer para facilitar, para ajudar você a alcançar o seu objetivo. Repito, para mim é uma satisfação imensa poder participar dessa etapa da sua vida rumo a essa conquista, a esse crescimento pessoal, porque eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso ajudar você a mudar o seu próprio mundo, a melhorar a sua própria vida e a vida da sua família.